Canal Sagradas Escrituras, bom dia. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus de bondade, manifestai o vosso poder nos sacramentos que revelam o vosso amor. Enviai o Espírito de adoção para criar um novo povo, nascido para vós nas águas do batismo. E assim possamos ser em nossa fraqueza instrumentos do vosso poder. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Consagração a Nossa Senhora. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, em prova da minha devoção para convosco. Vos consagro neste dia os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Pedido de Nossa Senhora, rezai o rosário todos os dias. Oração diante da cruz. Que a ressurreição do Senhor afugente da nossa vida o medo e as trevas. Ó Deus da vida, que ressuscitou seu Filho, ressuscita-nos a cada dia para uma vida nova. Ó glorioso Deus Altíssimo, iluminai as trevas do meu coração, dai-me uma fé reta, uma esperança certa e uma caridade perfeita, sensibilidade e conhecimento, Senhor, a fim de que eu cumpra o vosso santo e veraz mandamento. Amém. Oração antes de ler a Bíblia. O amor de Deus se realiza em todo aquele que guarda a sua palavra fielmente. João 1, 2, 5. Meu Senhor, meu Pai, enviai teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faz, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. 26 de setembro de 2025, Liturgia da Palavra. A leitura da profecia de Ageu, capítulo 1, versículo 15, e o capítulo 2, versículos 1 a 9. No segundo ano do reinado de Dario, no dia 21 do 7º mês, fez-se ouvir a palavra do Senhor mediante o profeta Ageu. Vai dizer a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote, e ao resto do povo: há dentre vós algum sobrevivente que tenha visto esta casa em seu primitivo esplendor? E como a vedes agora? Não parece aos vossos olhos uma sombra do que era? Mas agora toma coragem. Zorobabel, diz o Senhor, coragem, Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote. Coragem, povo todo desta terra, diz o Senhor dos Exércitos. Ponde mãos à obra, pois eu estou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Eu assumi um compromisso convosco quando saíste do Egito, e meu espírito permaneceu no meio de vós. Não temais. Isto diz o Senhor dos Exércitos. Ainda um momento, e eu hei de mover o céu e a terra, o mar e a terra firme. Sacudirei todos os povos e começarão a chegar tesouros de todas as nações. Hei de encher de esplendor esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Pertence-me a prata, pertence-me o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. O esplendor desta nova casa será maior que o da primeira,
diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Veio o Filho do Homem a fim de servir e dar sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, 45. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Capítulo 9, versículos 18 a 22. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexões sobre o Evangelho do dia 26 de setembro de 2025. Quem é Jesus? A pergunta atravessa os tempos e ainda não se tem uma resposta cabal e definitiva. Sempre há aspectos que podem ser aprofundados, dependendo sempre da perspectiva da busca. Se numa perspectiva de fé ou da ciência. O fato é que quanto mais a ciência avança e mais aspectos novos conhecemos, mais mistérios aparecem. A busca pela fé depende da linha teológica e da reflexão do teólogo ou exegeta. Lucas, com frequência, surpreende Jesus em oração, seja a sós, seja com os discípulos. Foi num desses dias de oração comunitária que Jesus procurou saber dos discípulos o que o povo pensa a seu respeito. A opinião de um terceiro era considerada importante, por isso os discípulos estão com a resposta pronta, pois ela fazia parte da cultura da época. E se fosse João Batista ou Elias, as profecias diziam que antes da chegada do Messias, o profeta Elias retornaria para preparar o caminho. Os evangelhos identificam o Elias com João Batista. De fato, há muita semelhança entre o comportamento de Elias e o de João. É bom lembrar que a tradição bíblica considera que Elias não teria experimentado a morte, mas tenha subido aos céus num turbilhão. O fato provocava a ideia de um retorno e por isso era esperado. Encerraremos com uma passagem da primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 3. O que vimos e ouvimos nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo dizia sempre: é preciso que se cumpram as Escrituras. Escrituras dão testemunho de mim. Ainda não lestes as Escrituras? Até amanhã, fique em paz e que Deus nos acompanhe sempre. Amém.